Graça e paz! Chegamos então à nossa sexta carta das cartas que encontram-se no livro de Apocalipse, a carta às 7 igrejas. No próximo vídeo, então, teremos a nossa última carta. E eu gostaria de pedir o seu compartilhamento, a sua curtida, o seu comentário. Diga o que tem achado dessas cartas, diga se isso tem sido edificante para a sua vida, comente, espalhe para o maior número de pessoas, para que outras pessoas conheçam o Evangelho, conheçam as cartas, o teor das cartas, o conteúdo dessas cartas. Isso é muito importante para nós. Nos ajude nisso, faça com que o canal cresça, faça com que o canal consiga um engajamento para que a palavra do Senhor seja espalhada para mais e mais pessoas. Estamos na nossa penúltima carta, vamos acabar as cartas no próximo vídeo. Então eu gostaria de pedir aí no seu comentário, deixe aí uma ideia para uma próxima sequência, uma ideia para um próximo vídeo, deixe uma pergunta sobre as cartas ou uma pergunta qualquer, aleatória, e nós vamos responder na sequência, quando acabar as cartas, em um outro vídeo, tá bom? Então não esquece de deixar o seu like aí. Sem mais delongas, vamos então à carta. É a carta à igreja que encontra-se em Filadélfia, que está em Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13, tá bom? Filadélfia, ela ficava localizada a cerca de 45 quilômetros a sudeste de Sardes e a aproximadamente 90 quilômetros a leste de Esmirna. Filadélfia é a atual Alaşehir. Foi fundada em 140 a.C. por Átalo II. Então aqui temos um pouquinho do contexto da cidade. Seu nome de família era Filadelfo. E por amor a seu irmão Eumenes, o rei de Pérgamo, Eumenes é aquele rei de Pérgamo que tivemos no vídeo sobre a igreja de Pérgamo. Eumenes é aquele rei que queria ter a maior biblioteca do mundo em Pérgamo, né? Que criou o pergaminho. Então ele era irmão deste rei. Ele chamou a cidade de Filadélfia, que é a cidade do amor fraternal. Então ele amava tanto o seu irmão que ele dá o nome à cidade de Filadélfia. A área ao redor da cidade de Filadélfia ela é vulcânica e ela é conhecida como Terra Queimada. Devido a atividades vulcânicas ali, muitos terremotos atingem aquela região. Então é normal alguns terremotos na cidade, na região. No ano de 17 a.C., teve um terremoto que destruiu a cidade por completo. Então no ano de 17 depois de Cristo, 17 depois de Cristo, teve um terremoto que destruiu a cidade. Então o imperador Tibério eximiu a cidade de Filadélfia de pagar alguns impostos para ajudar na reconstrução. Essa cidade ela foi destruída e apoiada por Tibério, que ao honrar o imperador adotou um novo nome para essa cidade. Então a cidade se chamava Filadélfia. Tibério, como ajudou na reconstrução, ele quis honrar o imperador e o nome da cidade passou a ser Nova Cesareia, tá certo? Então isso é importante, lembra disso aí, coloca isso aí no bolso. Mais tarde, para homenagear o imperador Vespasiano, que o reinado seu durou 10 anos, a cidade mudou de nome novamente para se chamar Flávia, e tinha um templo ao imperador. Então veja, é uma cidade que mudou de nome 2 vezes, isso é importante, tá bom? Isso vai estar na carta. Então, esse é um pouquinho do contexto histórico desta carta, tá bom? Vamos à carta, vamos ler a carta então. Precisamos lembrar desse contexto. Vamos ler a carta, e esta carta encontra-se no livro de Apocalipse. Só um minuto que eu vou abrir a minha Bíblia. Encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi,
que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que algum dos seus Eis, farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desse que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então esta é a carta ao povo que encontra-se na cidade de Filadélfia, né? A igreja que encontra-se em Filadélfia. E vamos estar destrinchando esta carta ponto a ponto, versículo a versículo. Então, versículo 7 nós temos, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Nós já passamos aqui por 5 cartas, e essa é a sexta, e dizendo a mesma coisa. O anjo da igreja é o pastor, é o líder, é o bispo, o presbítero, aquele que está à frente da igreja, aquele que vai ler esta carta publicamente, é o líder da igreja. Então, para 7 igrejas, isso aqui, esse coro se repete. Ao anjo da igreja em, né, a igreja que faz parte, escreve. Então, isso se repete nas 7 igrejas, já foi bastante explorado até aqui. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Jesus se apresenta para essa igreja como o separado, o autêntico, e claramente há uma oposição aos falsos deuses. Interessante que esses adjetivos juntos, eles só aparecem 2 vezes no Novo Testamento. Então ele aparece aqui para Jesus e ele aparece para Deus em Apocalipse 6:10, tá bom? Jesus é o santo e o verdadeiro, assim como o Pai é o santo e o verdadeiro, demonstrando que ambos são um. O Pai e o Filho são um, sendo os dois o santo e o verdadeiro. Tá certo? Não tem o falso, não tem um Deus menor, não tem outro Deus. Os dois são juntos o mesmo Deus, certo? Pessoas distintas, entretanto o mesmo Deus. Os dois são santos e verdadeiros por se tratarem do mesmo ser. Então Jesus é o santo e o verdadeiro, e o Pai é o santo e o verdadeiro em Apocalipse 6:10. Pode abrir aí, dar uma lida, confira, né? Eu vou dar algumas referências hoje. Confira essas referências, vê se está tudo certinho, porque elas são importantes para você. Então, Apocalipse 6:10, Deus, ele é o santo verdadeiro, assim como aqui Jesus é o santo, o verdadeiro. Tá certo? Continuando, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Claramente aqui é uma alusão a Isaías 22:22. Indica a autorização plena para governar a casa. Quem tem a chave governa a casa. É uma dupla profecia em Isaías, que se cumpre em Jesus. Essa chave, ela traz autoridade sobre a casa. Ela está falando que aquele que tem a chave, ele tem a autoridade sobre a casa. E aqui, no caso, Jesus a possui. Então, Jesus tem autoridade absoluta sobre a casa de Davi. Para aqueles cristãos, isso significava muito, porque Jesus está tomando para si o governo da casa de Davi e reconhecendo aquele povo como seu povo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, a casa de Davi está sobre o meu
sobre a minha autoridade. Eu tenho autoridade sobre a casa de Davi. E o que seria a casa de Davi ali, mais ou menos? É como se ele estivesse dizendo sobre o povo judeu. Olha, eu tenho autoridade na casa de Davi, que vocês acham que pertencem a vocês, mas na verdade ela pertence a mim. Tá certo? Versículo 8. Conheço as tuas obras. E aqui, novamente, é uma coisa que se repete bastante. Conheço as tuas obras. Novamente, Jesus dizendo que ele conhece todas as coisas. Jesus, ele conhece as nossas obras. Ele conhece as nossas obras boas, as nossas obras ruins. Não adianta eu querer me esconder de Jesus num buraco, num banheiro, em um lugar que ninguém está vendo e achar que Jesus não vai ver, que Jesus não vai saber daquilo. Jesus, ele conhece, além das nossas obras, Jesus conhece o nosso coração. Então Jesus, ele conhece tudo sobre nós. Não dá para escondermos nada de Cristo. E aqui ele está reafirmando isso: conheço as tuas obras. Ele conhece, como eu disse, as obras boas, as obras ruins. Então, às vezes você faz alguma coisa na igreja achando que ninguém está vendo, uma obra boa, uma limpeza, alguma coisa que você acha que não é importante, que ninguém está vendo. Mas Jesus está vendo. Jesus, ele está vendo tudo. E se a sua obra é para Cristo, se a sua obra dentro da igreja ela é para Deus, Jesus está vendo. E Jesus conhece as suas obras. Jesus conhece, inclusive, a intenção das tuas obras. Então, não dá para esconder nada de Jesus. Se você está fazendo algo esperando uma recompensa, Jesus conhece. Se você está fazendo algo de coração aberto, disposto a servir a casa de Cristo, Jesus conhece. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aqui o entendimento mais comum é que essa porta, ela se trata da porta do Evangelho, tá certo? Cuidado com esses falsos profetas que dizem que uma porta está aberta e usam este versículo para falar que uma porta está aberta, que o seu carro está chegando, que a sua casa está chegando, que você precisa atravessar a porta da bênção, como se fosse a porta da esperança, né? Aquele programa famoso. Cuidado, isso não faz sentido neste contexto, não é sobre isso que o texto está falando. O texto não está falando sobre estas bênçãos terrenas. O que o texto está falando é sobre o evangelho. Filadélfia ficava num lugar estratégico para a evangelização. E era sobre isso que Jesus está falando. Ninguém pode fechar esta porta. E aqui eu tenho alguns textos que são a base para dizer que essa porta ela não tem nada a ver com bênção. Esta porta, ela tem outro sentido e não se trata de bênçãos. Temos, anotem e confiram depois, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas anotem e chequem. Atos 14, 27, 1 Coríntios 16, do 8 ao 9, 2 aos Coríntios 2, capítulo 2, versículo 12, e aos Colossenses 4, capítulo 4, versículo 2 ao 3. Então, confiram, volte aí o vídeo, vem devagarzinho e vai conferindo esses textos e você vai observar que essa porta, ela não se trata de uma porta de bênçãos, uma porta de um carro novo, uma porta de um emprego novo, nada disso. Essa porta é a porta do evangelismo, a porta da evangelização, é a porta da palavra, a palavra de Deus sendo pregada, a palavra de Deus sendo espalhada. É sobre isso, é sobre trabalho, é sobre o trabalho no reino. Essa é a porta, não tem a ver com bênçãos e maravilhas e etc., milagres, não faz sentido. Tome cuidado com o falso profeta, com o falso pastor que anda pregando estas mentiras. Nós precisamos conhecer a verdade para que a mentira não nos engane, tá certo? Continuando. Que tens pouca força. Possivelmente ele está se referindo aqui ao número de santos em Filadélfia. Aos olhos humanos, aquela era uma igreja insignificante, era uma igreja pequena, era uma igreja iniciando, talvez, uma igreja que não tinha, né, pelo texto, era uma igreja que não tinha força. Mas para Deus ela era forte. Não importa o tamanho da igreja, se Deus for aquele que conduz, então essa igreja é a maioria. Se essa igreja ela parece fraca,
né, visualmente, ela tem poucos membros, ela tem poucas pessoas, mas é Deus quem está ali, é Deus quem coordena essa igreja, então ela é uma igreja forte. Né, diz o ditado, né, eu com Deus sou maioria, né? É assim que diz o ditado, e é a verdade. Se essa igreja ela segue os princípios, assim como é dito na Bíblia que ela segue, que é uma igreja fiel, é uma igreja que guarda a palavra, então ela é forte estando com Deus. Apesar de, para o olho humano, ela parecer uma igreja insignificante, uma igreja fraca, uma igreja com poucas pessoas. E assim é para os dias de hoje. Às vezes nós temos igrejas lotadas, igrejas enormes, igrejas com incontáveis números de membros, mas que é uma igreja fraca, porque Cristo não está lá. E às vezes nós temos aquela igreja na esquina da sua rua, né, uma igreja bem simples, com 2, 3 membros, que Deus está ativamente naquela igreja. Deus está operando naquela igreja, Deus está se manifestando naquela igreja. Então aquela, apesar de parecer uma igreja fraca pelo número de pessoas, por onde ela está localizada, ela é uma igreja forte. Ela é uma igreja que faz a diferença. Então precisamos ter isso em mente, novamente, né? Como já foi dito em outros vídeos. Os olhos humanos não enxergam como os olhos de Deus. Os olhos de Deus enxerga plenamente, enxerga perfeitamente. E o olho humano, ele enxerga só aquilo que está na sua frente, não é? Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Entretanto, dizendo, vocês têm pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apesar desse número limitado, apesar dessas poucas pessoas que estão na igreja, desses membros, etc., dessa irrelevância que o pessoal acha que você tem, vocês guardam a minha palavra, vocês não negam o meu nome. Isso é o mais que o suficiente para que aquela igreja seja vista como uma igreja forte por Deus. Uma igreja forte não é aquela que tem mais membro. Uma igreja forte é aquela que guarda a palavra de Deus. E aqui vem sempre aquela pergunta, né? Quando nós estamos analisando outras igrejas através das cartas, vem a pergunta: a minha igreja, ela é forte humanamente falando? Ela é uma igreja forte porque ela tem muitos membros? Ela é uma igreja forte porque o dízimo dela é alto, a arrecadação é alta? Ela é uma igreja forte porque ela tem muito dinheiro e poder dentro da cidade? Ou ela é uma igreja forte porque ela guarda a palavra? Lembrando, eu não estou aqui falando que ter muitos membros e ser uma igreja volumosa e que recebe com uma receita boa é pecado. Não é isso. É que algumas igrejas priorizaram o número de pessoas em detrimento da palavra. Então algumas igrejas, que você sabe quais são, não preciso ficar aqui citando, algumas igrejas não pregam a verdade com medo de uma redução no número de membros. Isso é o problema. Algumas igrejas camuflam a palavra, camuflam o evangelho em detrimento da quantidade de pessoas. Algumas igrejas não falam a verdade para que o número de pessoas aumente. Ou algumas igrejas só pregam a bondade de Deus, só pregam o amor de Deus para que aquelas pessoas cresçam. Porque falar sobre perdão, falar sobre arrependimento, falar sobre conversão, falar sobre abandono das suas vontades, dos seus prazeres, isso não traz membros. Pessoas não se interessam por isso. Então, algumas igrejas camuflam isso, escondem isso para que o número eleve. Esse é o problema. O problema é você ter grandes pessoas, muitas pessoas, pessoas poderosas dentro da igreja e não ter a palavra, que é o real poder. O evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então, a palavra precisa ser o que sustenta a igreja. A palavra precisa ser a força da igreja. O evangelho, ele é mais do que o suficiente, tá certo? Somente o evangelho, ele é suficiente para manter uma igreja, e precisa ser assim. E o verdadeiro evangelho precisa ser pregado. Aí sim, uma igreja é forte. Se você quer o poder de Deus atuando na sua igreja, pregue o evangelho, porque a Bíblia diz, em Coríntios, que
o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tá certo? Então você quer o poder de Deus? Pregue o evangelho. Versículo 9. Eis, farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Em Esmirna, em Filadélfia, são as únicas duas das 7 igrejas que Jesus se refere ao povo judeu. Ao povo judeu e essa sinagoga de Satanás, né? São também as únicas elogiadas por Jesus, que não tem, né, tenho contra ti, porém. Essas duas igrejas, elas não têm o tenho contra ti, porém. Essas igrejas só recebem elogios de Jesus. E aqui ainda tem, né, um detalhe, porque só aqui ele fala que são sinagogas de Satanás e mentem, que não são verdadeiros judeus, e deixa muito claro que não são, que são judeus mentirosos, né? Então, vemos aqui uma comparação com Esmirna, esses judeus que se infiltravam na igreja para delatar aqueles irmãos, para entregar aqueles irmãos ao Império Romano, e assim o Império fazer o que eles faziam, né? Que é perseguir, matar, torturar, martirizar essas pessoas. Então esses judeus que se infiltravam nas igrejas para fazer isso. Assim como em Esmirna, certo? Então é sobre isso que se trata, o sinagoga de Satanás, os judeus, né, os que são sinagoga de Satanás, refere-se aos judeus que se infiltravam na igreja para cometer esse absurdo e delatar os irmãos que estavam ali. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Uau, esse versículo aqui, ele é fantástico. Jesus está declarando em uma carta aberta a essa igreja que ama essa igreja, o quanto que ele amou essa igreja. Uau! O próprio Jesus declarando em uma carta o seu amor por essa igreja. Quão maravilhoso seria eu receber uma carta do próprio Jesus dizendo que eu vos amei. Uau! É muito incrível. É claro que Jesus, Deus ama a todos, né? E ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que Deus nos ama. Mas quão excelente é você receber uma carta do próprio Cristo dizendo: eu te amei. E às vezes eu fico parado e pensando, se hoje eu fosse receber uma carta de Jesus, o que estaria escrito nesta carta? Será que Jesus estaria dizendo: Vitor, olha, eu te amei, parabéns? Ou será que na minha carta estaria: tenho contra ti, porém? É incrível, porque nessa igreja não tem esse tenho contra ti, porém só tem elogios, e quão maravilhoso seria o líder da igreja em que eu participo abrir uma carta do próprio Jesus dizendo: eu te amei. O que Jesus está dizendo inclusive eu farei que eles conheçam, os judeus, as sinagogas de Satanás, vão conhecer que eu te amei. Uau, isso é incrível. Isso é incrível. E eu me paro e pergunto, qual seria o conteúdo da carta que Jesus escreveria para mim? Devemos parar e fazer essa análise. Se Jesus estivesse escrevendo uma carta para você, Joaquim, João, José da Silva, Luciane, sei lá, Letícia, Isabel, não sei. Se Jesus estivesse escrevendo uma carta para você, estaria escrito o quê? Qual que seria o conteúdo dessa carta? Estaria escrito nesta carta o quanto eu te amei? Ou estaria escrito nesta carta, tenho contra ti, porém? O que estaria escrito nessa carta? Qual que seria o teor dessa carta? Essa carta seria uma carta de elogios? Ou essa carta seria uma carta de repreensão? Ou essa carta seria uma carta de exortação? O que eu acharia nesta carta? Isso é incrível. Pensar nisso é fantástico. Uau! Uma carta com uma declaração do próprio Jesus. Versículo 10.
Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É um versículo muito complexo este, tá bom? E ele merece uma atenção maior. Aqui é um versículo que daria para explorar em um vídeo inteiro. Se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhado sobre isso, coloca aqui nos comentários e eu vou atender, tá bom? Mas só se vocês quiserem. Mas aqui ele fala um pouco da tribulação. E aqui nós temos majoritariamente 2 pontos, tá? Nós temos 5 pontos e tal, mas os majoritários são 2, que são os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas entendem que esse versículo diz que a igreja será arrebatada antes da tribulação e assim então ela será livre da tribulação. Conforme, né, ele guardará da tribulação. Então a igreja será arrebatada e assim ele está guardado da tribulação. Esse é o entendimento dos pré-tribulacionistas, tá bom? O entendimento dos pós-tribulacionistas diz que a igreja de maneira alguma será guardada da tribulação. Ela vai ser guardada na tribulação, ou seja, a igreja dentro da tribulação ela será guardada ali. Porque se a igreja for tirada da tribulação, como que vai ser guardada, entende? Então esse é um pensamento do pós-tribulacionista. Como que a igreja vai ser guardada da tribulação se ela está no céu? Então, para eles existem esse desencontro. Então nós temos aqui os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser guardada da tribulação e os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser guardada na tribulação, tá certo? E aí é um vídeo longo, se você quiser saber mais, coloca aqui no comentário e eu vou estar explanando aí, tá bom? Versículo 11. Venho sem demora. Jesus não errou e não nos enganou, tá bom? Ele vem sem demora. Só que o tempo de Deus, o tempo de Jesus, ele é outro. Jesus ele está acima do tempo. Jesus ele está na eternidade, acima do tempo. Ele é o criador do tempo. Então, o tempo para Jesus ele é perfeito, é diferente do nosso tempo. O que demora para mim 10 minutos pode ser demora. Pode ser que para uma pessoa que está aguardando numa fila de um hospital, numa urgência, 10 minutos seja muito tempo, isso demore. Pode ser que para uma pessoa 10 minutos não signifique nada. 10 minutos fazendo algo que gosta em um momento de prazer não é nada. Agora, para outras pessoas, 10 minutos é muito tempo. Então, esse venho sem demora, ele é o venho sem demora de Jesus. Ora, o que é o demorar para Deus? O que é demorar para um ser que não está preso ao tempo? Nós estamos presos ao tempo e pode parecer que Jesus tem demorado, mas não, ele está fora do tempo e o tempo dele é perfeito. Ele sabe exatamente quando ele terá que vir e assim será, e será perfeito. Jesus não tarda. Tem aquele ditado, né? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Negativo. A justiça de Deus ela é perfeita. Se ela tarda, ela já falhou. Não, a justiça de Deus ela é perfeita, ela é no tempo preciso. Então Jesus voltará, sem demora, tá certo? Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E aqui a coroa é uma referência aos esportes, né? Já que os atletas eles eram coroados com uma coroa de louros, né? E vemos também que precisamos perseverar, precisamos manter firmes para nós recebermos, para que ninguém tire a nossa coroa. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se Jesus escreveu isso, significa que é possível que alguém tome a coroa. E precisamos ficar atentos com isso. Precisamos perseverar até o final, tá certo? Então, precisamos seguir firmes, guardando a palavra de Cristo. Não podemos desanimar, não podemos desistir. Versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário de meu Deus. Jesus está usando aqui a história daquela cidade que foi abalada, né, pelos terremotos e está dizendo que eles vão ser coluna. Ou seja, eles permanecerão até o fim.
O vencedor permanecerá no santuário de Deus e não importa o que aconteça, o vencedor permanecerá lá. Essa é a promessa de Cristo, eles vão ser como coluna. E daí jamais sairá. Governará também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus. Vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. João diz que os nomes do Cordeiro e do Pai estão gravados na testa dos santos, em Apocalipse 14, versículo 1, e depois no capítulo 22, versículo 4. Os santos recebem o nome de Deus, enquanto os ímpios recebem o nome da besta. É muito interessante esse contraste. Os santos vão ter gravados na testa o nome de Deus e os ímpios vão ter gravados o nome da besta, que está em Apocalipse 13, 17 ao 18. Então, novamente, Jesus está utilizando aqui a história da cidade, tratando então dos nomes. Essa cidade terá um novo nome, esse nome será trocado, o nome da cidade será trocado, tudo novo, tudo será novo, tudo será reconstruído, certo? É como se tudo fosse destruído e reconstruído com um novo nome. Esse capítulo, esse versículo 12, ele é muito utilizado por algumas seitas que negam a divindade de Cristo, dizendo que Cristo, por 4 vezes, fala meu Deus, como se ele fosse Deus e, sendo Deus, como que Deus tem um Deus, né? Ah, é o meu Deus. Ah, mas como que um Deus tem um Deus para chamar meu Deus? Bom, temos alguns detalhes importantes. Primeiro, Jesus está no céu, Jesus ele morreu, ressuscitou e alçou ao céu. A sua natureza humana, ela permanece com ele até o fim, até pela eternidade. Jesus não se desfará da sua natureza humana. A sua natureza humana ainda está com Jesus. Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Eu sei que esse 100% não é legal, mas é a maneira mais simples de entendermos. Jesus ele é homem e Jesus é Deus ao mesmo tempo. Isso se chama natureza hipostática. Então essa natureza divina e essa natureza humana, elas juntas, elas não vão se separar pela eternidade. Então Jesus ele continua sendo 100% homem, 100% Deus, mesmo no céu. E um detalhe, outra coisa, qual que é o problema de Jesus se referir ao Pai como meu Deus, sendo que o Pai é Deus, certo? Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Sendo assim, qual que é o problema de Jesus falar o meu Deus? Se é verdade, se o Pai é Deus, então não tem problema Jesus se referir ao Pai como meu Deus. Seria um exemplo pífio aqui, seria como eu falar a minha família. Eu falar a minha família não me exclui da família. Eu faço parte da família e eu me refiro à minha família. É um exemplo meio pífio, mas é isso, é algo desse sentido. Deus falar meu Deus para o Pai não exclui a sua divindade. Então Jesus continua sendo Deus, mesmo tratando o Pai como meu Deus. Lembrando que Jesus continua com a sua natureza humana, mesmo no céu, tá certo? Então ele tem a natureza humana, a natureza divina, mesmo estando no céu. E essa será eterna junto com ele, ele não vai se desfazer disso. Então, aqui então acaba esse argumento fajuto, esse argumento fraco dessa seita que diz que é porque ele se refere ao meu Deus, isso é um problema. Não, negativo, isso não é um problema. Se o Pai é Deus, Jesus é Deus, não tem problema algum Jesus dizer o meu Deus, tá certo? Então aqui, espero que aqui não fique dúvida sobre isso, e se ficar alguma dúvida, novamente, coloque aí nos comentários e eu farei um vídeo para explicar melhor. Versículo 13, para fechar, o coro de todas as cartas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que essa palavra, novamente, ela entre no seu coração e ela frutifique.
Espero que tenha sido edificante. Peço novamente a sua curtida, peço o seu comentário. Fique com Deus e até a semana que vem.